Muito bem, Vitor Brown, vai lá, dê a notícia. Vamos lá, olha, Felipe, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, presidente da primeira turma, pediu vista do caso e suspendeu agora há pouco o julgamento da denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro pelo crime de racismo. Se a peça fosse recebida, o candidato do PSL à presidência se tornará réu, né? Ainda há a possibilidade. Luiz Fux e Marco Aurélio haviam rejeitado a denúncia, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber haviam acolhido a peça. O placar estava 2-2 e Alexandre de Moraes é quem dará o voto decisivo. Nesta terça-feira, no dia do julgamento, mais cedo, Bolsonaro criticou a Suprema Corte, disse que ele não cometeu crime nenhum e que o Supremo está mais preocupado em legislar do que qualquer outra coisa. É um caso que pode ter implicação, inclusive, na corrida eleitoral, né, Felipe? Porque ainda não há um posicionamento claro da Justiça em relação a isso, né? Há um impedimento de que os réus assumam a presidência temporariamente, né? Isso foi decretado há alguns anos, em 2016, né, quando havia essa possibilidade, mas sobre candidaturas ainda não há um posicionamento claro da Justiça, né? Então é um caso que pode interferir aí na situação do Bolsonaro, né? Exatamente. Quando o Bolsonaro fala que o Supremo está mais preocupado em legislar, ele está se referindo às audiências públicas que estão sendo feitas, aquele teatro armado para a legalização do aborto por meio do Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que está acontecendo na Argentina, onde o Senado rejeitou a legalização do aborto e o Congresso Nacional do país é o lugar para decidir esse tema, não no Supremo Tribunal Federal. Mas o Luiz Roberto Barroso, que é um militante da causa abortista há muito tempo e da campanha também de descriminalização das drogas, ele que foi advogado da causa do aborto dos fetos anencéfalos antes de virar ministro do Supremo Tribunal Federal, é muito chegado em dar uma canetada, em legislar lá no Supremo. Então ele vai tentando avançar essa agenda. E era mais do que esperado que o Barroso desse um voto para aceitar essa denúncia contra Jair Bolsonaro. Barroso, que sempre posa de defensor das minorias, aproveitou essa situação para declarar que as declarações do Bolsonaro ultrapassam todos os limites do erro, sem todavia transporem as fronteiras do crime. Eu confesso que ainda não estou entendendo direito o que o Barroso quis dizer, porque se não transpõe a fronteira do crime, por que está aceitando a denúncia, né? Mas ele avaliou que existe a plausibilidade na declaração do Bolsonaro sobre os quilombolas e disse o seguinte: arrobas são medidas para animais. É bom lembrar que o Bolsonaro estava criticando a preguiça de determinados quilombolas que não servem, segundo ele, nem para procriar. Obviamente, expressões que eu considero inapropriadas, mas daí a serem crimes, são outros 500. E aí falou do peso, como se os quilombolas estivessem gordos, e usou a medida arroba para falar a respeito deles. Agora eu fiz até uma busca aqui na internet, nos dicionários, para ver se o significado da palavra arroba remete a algum animal. E, no entanto, eu leio aqui nos dicionários, no WAIS e tal, é simplesmente uma unidade de medida, peso equivalente a cerca de 15 quilogramas. Então, quer dizer, o Barroso está militando na hora de fazer a denúncia. E ele diz o seguinte: na hora de aceitar a denúncia, né? Ele abriu divergência com o voto do relator, o Marco Aurélio Mello, que rejeitou a denúncia contra o Jair Bolsonaro, e o Barroso disse que significaria passar uma mensagem errada de que é possível tratar com desprezo, sejam as pessoas negras, sejam as pessoas homossexuais. Homofobia mata. Quer dizer, está fazendo campanha o Barroso, como sempre fez. Depois ele dá discurso no plenário do Supremo Tribunal Federal, dizendo: eu não sou comentarista político. E está sempre dando entrevista, fazendo campanha. E está lá no plenário fazendo campanha. Devia estar analisando o caso, devia estar analisando a declaração que foi dada. E o Marco Aurélio Mello, muito bem, tenho que aproveitar essa oportunidade raríssima, Zé Maria Trindade, de elogiar o Marco Aurélio Mello, ele que já tinha acenado num outro caso para uma medida assim. Então eu acreditava também que ele de fato iria rejeitar a denúncia, ele minimizava, falava são frases, etc. E hoje ele disse que as declarações do deputado foram uma manifestação política protegida pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar. Está perfeitamente correto o Marco Aurélio. Hoje é o Bolsonaro, amanhã é outro. Estou aqui defendendo a ideia de que os parlamentares têm direito de manifestar as suas opiniões, mesmo que seja de uma maneira destrambelhada, de uma maneira que muitas pessoas podem considerar grosseira, de mau gosto, exagerada, mas isso não é suficiente para se tornar crime. E aí, obviamente, existe a exploração de todos os adversários que ficam colocando a palavra racismo, sem contextualizar a situação. Então, o Alexandre de Moraes, quando estava 2-2, pediu vista e adiou aí essa decisão. Vamos ver se isso vai fazer o
Bolsonaro sangrar ou vai ter uma reviravolta em cima da hora aí, se ele virar réu. José Maria Trindade, suas considerações. É o sistema, meu caro amigo Felipe, é o sistema. Olha, realmente, arroba, alqueires, são termos usados aí na agropecuária, muito usados nas fazendas, né? E diz que é cerca de, porque isso varia de acordo com a região, a cultura de cada região, a quantidade de peso e de alqueires, né? Se numa determinada região, o alqueire tem mais hectares, que é a medida oficial, hectares e quilos, né? É indefensável essa situação do Bolsonaro, essa fala. Mas eu gosto de insistir aqui que a imunidade parlamentar, ela existe, não é para proteger o parlamentar, mas para proteger a sociedade. Os parlamentares, queiram ou não, são representantes da sociedade. E antigamente existia uma imunidade total. Ela foi se reduzindo e ficou em voto e opinião. Eu comparo essa situação a alguém processar um juiz por uma determinada sentença. A sentença é do juiz. O juiz tem imunidade para raciocinar, pensar, fazer a sua análise da lei do jeito que ele quiser, né? Exatamente, Zé. E, aliás, teve aquela discussão sobre incluir o crime de hermenêutica, né? Aí no Congresso Nacional, naquele pacotão que eles estavam tentando fazer para intimidar o Poder Judiciário, que era o seguinte: um juiz de primeira instância toma uma decisão, aí se um tribunal, um colegiado superior desfaz aquela decisão do juiz de primeira instância, o juiz de primeira instância pode ser julgado, pode ser enquadrado em determinado crime por uma interpretação diferente da lei. Então, Zé Maria fez uma ótima analogia aí, é uma situação parecida. Diga lá, Zé. A hermenêutica, a origem é do deus Hermes. Era aquele deus que falava, era aquele que falava com o Deus, semideus que falava com Deus. E ele falava com Deus e chegava e interpretava o que Deus falava. Imagine o poder desse homem. E no final é o seguinte: ele acabou sendo o Deus das rotas. E nas esquinas, nas encruzilhadas, tinha sempre uma mensagem dele. Era aquele Deus que tinha uma asinha nas pernas, ele corria muito, era muito veloz. E ele não indicava, ele dava duas direções na esquina para onde você tinha que ir, ou seja, siga o seu instinto, a sua interpretação. Acho que a defesa do Bolsonaro é isso, é de que se trata de, na verdade, uma opinião, e a imunidade parlamentar se resume hoje a voto e opinião. Acontece o seguinte, que não influencia em nada, mesmo se ele for condenado, não influencia em nada. Agora, estranhamente, ele como réu é problema, porque pode acontecer, como disse o Vitor aí, do Supremo entender que um réu não pode, né, ser candidato à presidência da República. E o Bolsonaro já é réu. Ele se tornou réu naquele processo lá da Maria do Socorro, quando ele disse que não a estupraria porque ela é feia e tal. Ele já é réu naquele processo. Então, esse processo segundo aí não muda muito. O Supremo, Vitor, decidiu que a linha sucessória da presidência da República não pode ser ocupada por um réu. Isso foi quando Renan Calheiros estava na presidência do Senado, e o objetivo dessa ação foi que, olha para você ver como é que as coisas andam, né? O Eduardo Cunha era réu na época e estava na presidência da Câmara. E aí, acho que foi o PSOL que apresentou essa representação no Supremo. Aí o Eduardo Cunha saiu e veio pegar o Renan Calheiros. O Supremo decidiu que na linha sucessória não pode ter réu. Agora, se não pode ter réu na linha sucessória, alguns entendem que não pode também ser candidato. Mas isso o Supremo realmente não decidiu. Não decidiu, e aí vai decidir a 40 dias do primeiro turno da eleição, né? Quer dizer, seriam duas canetadas aí, transformar o Bolsonaro em réu por causa de frases, né? Que inclusive o relator rejeitou a denúncia e o Luiz Fux o acompanhou. E aí depois estender esse entendimento que já tinha sido matéria de discussão, porque ele não é o entendimento original de réu ocupar algum cargo na linha sucessória. Isso gerou polêmica na época também. Aí vai fazer essas duas canetadas a 40 dias da eleição para derrubar o líder das pesquisas. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal vai ter uma atitude tremendamente ativista, como está tendo o Luiz Barroso nessa decisão, lamentavelmente seguida pela Rosa Weber, que costuma seguir o Barroso. Ela aparece ali no plenário do
STF como uma discípula do Barroso. A argumentação dela foi praticamente nula, laconicamente. Ela seguiu o voto do Barroso, deixou ele fazer a militância dela e simplesmente endossou. Vitor Brown. Até por isso dá para entender a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, Felipe, de não querer incendiar a corrida eleitoral agora, né, de pedir mais tempo, pedir vista, mais tempo para analisar o caso, porque de fato se ele dá um posicionamento agora contrário ao Bolsonaro e torna ele réu, abriria uma discussão que é completamente desnecessária agora, né, se réus podem ou não concorrer, né, já há o posicionamento aí, conforme o Zé Maria ressaltou, né, de que eles não podem ocupar a linha sucessória, mas não se sabe se o réu pode ou não concorrer à presidência, é uma outra discussão. Então, se o Alexandre votasse dessa forma, de fato, ia causar um tumulto desnecessário, né, e ainda mais se tratando do Bolsonaro e se tratando do líder das pesquisas, né. Exatamente. O Lula era réu, né? Até um tempo atrás também, o Supremo Tribunal Federal não falava nada e vai tomar agora em cima da hora, quer dizer, vai parecer de fato uma decisão política e obviamente o Bolsonaro exploraria isso, ele que já deu aí uma criticada. A própria discussão já é boa para ele, né? O fato dessa discussão ter voltado agora para o eleitorado dele só consolida, né? Só consolida, valorizaria ainda mais o discurso anti-establishment dele, o discurso de que o Supremo Tribunal Federal também foi aparelhado politicamente pelas gestões petistas, pela esquerda, de um modo geral, e a manifestação do Barroso é uma autêntica militância de esquerda, como aliás ele sempre fez no Supremo Tribunal Federal e fora dele. O que o diferencia de outros ministros é que o Barroso não quis se envolver nessa leniência com a corrupção. Então ele se afastou de Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, depois da transformação do Gilmar Mendes também, mas na militância, avançar a agenda cultural esquerdista, ele sempre esteve devidamente empenhado nisso. Diga lá, Zé Maria. É só para dizer aí que esse é um processo tão dinâmico que eu trouxe aqui no Pingos nos Is de que o DEM tinha já pronto um pedido ao Supremo para considerar Lula inelegível exatamente por esta questão. Ele era, na época, réu. Não precisou, né? Só para fazer um registro aqui, que eu estava falando de arroba, é que o significado da palavra não tem lá que é peso de animal. Ela pode ser usada para isso no Brasil e tal, mas o significado original, assim como alqueires, né, que o Zé Maria acho que falou, que é para uma área, se eu não me engano, não entendo tanto disso, mas enfim, são unidades de medida. E aí o sujeito, no Supremo Tribunal Federal, vai dizer, não, essa unidade de medida é usada para animal, logo ele usou essa unidade de medida, logo ele estava sendo preconceituoso. Quer dizer, isso é Barrosolândia, né? Isso é a Constituição do Barroso, isso não é a Constituição Federal Brasileira.